Oi, estou eu aqui de novo para a gente continuar falando sobre os projetos finalistas do concurso do Parque da Cidade. Vamos lá? Eu sou Davi Santos, arquiteto e urbanista formado pela UFPA, e eu estou fazendo uma série de vídeos que a gente está debatendo sobre os projetos finalistas do concurso do Parque da Cidade. No primeiro vídeo, eu expliquei um pouquinho como foi o concurso, como foi feito o concurso, como foi o processo de seleção, além de como vai ser a votação popular para definir o vencedor desse concurso. No segundo vídeo, eu falei sobre o projeto 1, eu apresentei o projeto 1, as soluções que eles fizeram, como foi a proposta. E nesse terceiro vídeo, eu vou tentar apresentar para vocês como foi a proposta número 2, o segundo projeto finalista escolhido para ir à votação popular. Vamos lá então. Essa proposta número 2, assim como a proposta número 1, eles fazem um levantamento das questões sociais e das questões espaciais, do entorno ali da área do parque. A partir desse levantamento, eles vão ver onde moram mais pessoas, vão ver os aspectos de mobilidade urbana que a gente tem ali no entorno. E a partir desse levantamento, a primeira coisa que eles definem é os acessos e a setorização desse parque. E são esses acessos e essa setorização que vão nortear a integração do parque com a cidade. E nesse projeto, nessa proposta, eles separaram a área do parque em 3 setores. A gente vai ver cada um melhor ao longo do vídeo. Bom, e os 3 setores foram definidos são: setor 1 de esportes, setor 2 é o setor natureza e o setor 3 é o setor artes e economia. E desses 3 setores, não que algum não seja importante para o parque, mas eles sempre deixam bem claro que o setor 1 e o setor 3 são os setores das extremidades do parque, são os setores mais importantes para o espaço, porque são os setores que vão ter acessos principais e que vão ter a responsabilidade de integrar melhor o parque com o entorno e também com a cidade como um todo. Então, a gente vai falar primeiro desses 2 setores. Eu vou falar do setor 1 primeiro, depois do setor 3 e depois eu falo do setor 2. Então, bora lá. O setor 1 é o setor que fica mais perto do bairro da Sacramenta. Hoje, já bem na frente dessa área, já existe uma praça, a Praça Dorothy Stang. Então, essa equipe propôs integrar melhor essa praça ao parque. Como? Nesse setor 1, na área do parque, vai ter uma praça que vai funcionar como uma praça pública. Mesmo sendo uma praça que faz parte do Parque da Cidade, ela vai ser uma praça independente. Ela vai ser uma praça como se fosse uma praça de recepção. Essa praça, que eles chamaram de Praça Norte, vai ser um complemento à Praça Dorothy Stang. A gente pensa assim, as pessoas que já frequentam a Praça Dorothy Stang, elas vão ser convidadas a frequentar essa Praça Norte. E o grupo que propõe essa solução, eles avaliam que essa é uma forma de integrar melhor o novo parque ao que já existe na cidade, ao que já é usado pelos moradores da cidade. E esse setor ele consegue ser acessado tanto por um acesso principal pela Senador Lemos, quanto por um acesso secundário pela Júlio César. Vou mostrar para vocês agora a planta desse setor. Lembrando que a planta é uma vista de cima. Então, só recapitulando. Nesse setor, a gente vai achar a praça principal de acesso norte, a Praça Norte, um anfiteatro, quadras cobertas, mais quadras poliesportivas abertas, arenas multiuso, quadras de vôlei de areia, um campo de futebol com arquibancada e pista de atletismo, um espaço que pode receber jogos, torneios, competições e outros eventos esportivos. A praça de aspersores de água. Esses aspersores de água a gente não vê muito aqui na nossa região. São jatos d'água que saem do chão e a população usa muito no verão para se refrescar. Seria um elemento novidade para a cidade e parece ser muito divertido, Crianças iam se divertir muito, até a gente ia se divertir, porque a gente sabe que Belém é calor e para o nosso clima qualquer elemento que vai dar uma refrescância para a gente já é uma coisa bem legal. E uma coisa muito interessante nessa proposta é que todos os acessos, tanto os acessos principais quanto os acessos secundários, eles vão ter uma praça de acesso. E todas essas praças de acesso vão ter o pórtico de acesso, que é um prédio de pequeno porte que vai ter toda uma estrutura para receber os visitantes, como banheiro, bicicletário, bebedouros, lanchonete, vão ser perto de um ponto de ônibus e uma área apropriada para as pessoas esperarem seu transporte por aplicativo. E vamos falar agora do setor 3. Como eu falei no início, a gente vai mudar a ordem. Vou falar do setor 1, vou falar do setor 3 agora e por último a gente vai falar do setor 2. Bom, o setor 3 é dedicado à arte e economia. E esse setor talvez seja o setor mais importante do projeto, porque é o setor de interesse metropolitano. Por quê?
Nessa área vão ser implantados novos equipamentos urbanos que vão ser de interesse de todo esse pessoal. Os 3 principais equipamentos que vão estar nessa área são o centro gastronômico, o teatro e um centro de empreendedorismo. E esses prédios, assim como também previstos no Projeto 1, esses equipamentos eles vão ter a possibilidade de oferecer mini cursos gratuitos, eventos, cursos profissionalizantes para a população de Belém. E eles vão ficar concentrados no que foi chamado de Praça Sul, que é uma praça que vai ficar na outra extremidade do parque, mais perto do Almirante Barroso, mais perto do BRT, ou seja, dá para dizer que esse é o local de mais fácil acesso do parque. E eu digo de mais fácil acesso pensando na escala não do bairro, mas na escala da cidade e da própria região metropolitana. E essa Praça Sul ela vai ter um acesso principal pela Avenida Brigadeiro Protásio, que é aquela avenida que vai pelo lado do hangar. E essa Praça Sul também, assim como a Praça Norte, foi uma praça pensada para ser melhor integrada ao restante da cidade. É uma praça que também vai funcionar com horários independentes do parque, é uma área que vai ficar aberta o tempo todo para receber as pessoas. Até porque o centro gastronômico pode ser acessado em horários diferentes, o teatro também pode ter um horário totalmente diferente do parque, e isso deixa o uso do espaço bem menos amarrado. E agora vamos ver o que vai ter nesse setor como um todo. Então, na praça aberta, a gente vai ter o teatro, a gente vai ter o centro gastronômico junto com o espaço de empreendedorismo, e também é uma área que vai ter o estacionamento. E apesar de que na prancha eles não falam, pelo menos eu não li, eles não falam explicitamente de ligar essa área com o estacionamento do hangar, quando a gente analisa a representação na planta, a gente percebe que foi colocado ali uma possível ligação, uma possível ponte com o estacionamento do hangar, que deixa aberto também a gente a pensar que essa área pode ser interligada ao hangar e esses espaços possam ser utilizados juntos como complementares em alguma ocasião. E além da praça, na parte mais ligada ao parque, mais fechada, né, entre aspas, vamos dizer assim, a gente vai ter as galerias de arte a céu aberto, vamos ter os percursos a pé, ciclovias, áreas com mobiliário para as pessoas fazerem piquenique, um viveiro de plantas, uma agrofloresta. Esse setor também, como todo parque, ele é cortado pela pista de pouso, a pista de pouso vai ser mantida, além de um anfiteatro maior. Aí nessa hora vocês podem pausar o vídeo e olhar direitinho a imagem e a legenda, ou vocês podem continuar, mas depois vai lá no site do Parque da Cidade, vai na página onde está disponível os projetos, abre as imagens e vê direitinho. Bom, e no início do vídeo eu disse que eu ia falar primeiro dos setores 1 e 3 porque eles eram muito importantes. O grupo que fez essa proposta considerou essas áreas muito importantes porque nelas foram alocadas as edificações, os prédios principais do nosso parque. E esses prédios, eles deixam essas áreas importantes porque essas edificações, elas acabam se tornando marcos visuais. E esses marcos visuais acabam formando a identidade do parque. E quando a gente fala de marco visual, é isso mesmo que parece. É aquela coisa que tu vai olhar e tu vai identificar. Tu vai passar pela frente, pá, ali é o Parque da Cidade. Mas pra gente ter essa sensação, a gente tem que ter edifícios muito bem projetados e muito bem planejados. E aí essa equipe também trata os projetos arquitetônicos todos em uma mesma linguagem. E o mais interessante dos projetos arquitetônicos nessa proposta é que a equipe propõe edifícios com estruturas modulares. Tá, mas o que é isso? São edifícios onde os elementos estruturais, as vigas, os pilares, eles têm um distanciamento em módulos. E essa modulação, ela facilita muito mais na execução do projeto, na montagem do edifício e também facilita quando quiserem fazer alguma modificação, alguma ampliação, alguma mudança de uso. Isso particularmente eu achei bem interessante para esse projeto. E também para os projetos arquitetônicos, eles decidiram utilizar materiais mais sustentáveis, materiais que são achados com mais facilidade e materiais que conversem melhor com o nosso contexto amazônico, tanto o nosso contexto arquitetônico quanto o nosso contexto climático. A gente sabe que para construir na nossa cidade, a gente tem que sempre pensar no conforto térmico e ambiental que a gente vai ter dentro desse edifício. A gente sabe que o nosso clima é mais complicado, é um clima mais quente e úmido, então a gente precisa de uma construção que se adeque a esse clima. E aí, para os prédios do complexo do Parque da Cidade, eles decidiram utilizar uma linguagem onde os prédios teriam estrutura metálica e paredes de taipa de pilão. As paredes de taipa de pilão são paredes de barro construídas em formas de madeira. É um tipo de construção que vem de séculos, é uma construção bem tradicional e é mais ou menos como vocês estão vendo aí nas fotos. Ok, e dito isso, essa equipe propôs uma família de edifícios que podem ser construídos e alocados no parque e ser utilizados de diversas formas.
E essa família de edifícios possui 5 elementos. Primeiro são os andaimes. E esse elemento, que eles chamaram de andaime, pode ser montado, pode ser móvel e pode ser utilizado para barraquinhas de feiras, por exemplo, para arquibancadas, para montar um redário, né, uma estrutura para montar redes, para criar um espaço de relaxamento também, e outras coisas que a criatividade nos permite fazer. O segundo elemento dessa família são os mirantes. Os mirantes são estruturas que podem ser erguidas a uma altura maior, que podem servir de observatórios, assim como teve no Projeto 1 e como eu dei o exemplo para vocês no outro vídeo do Mangal das Garças. E esses mirantes vão ser muito importantes porque eles vão ser um dos principais marcos visuais para o parque. E o terceiro elemento dessa família são as marquises. As marquises, elas vão servir de conexões entre edifícios e também vão ter a função de proteger as pessoas do sol e da chuva. Imagina que em Belém, do nada, quando cai aquela chuva, a gente tem que correr para algum lugar. Essas marquises também vão servir para isso. E algo muito interessante dessas marquises é que eles pensaram elas com um teto verde e também com um sistema de captação de água da chuva. E o quarto elemento da família é o edifício tipo pequeno. Esse edifício tipo pequeno vai ser usado nos pórticos de entrada do Parque da Cidade. E nesse edifício tipo pequeno vai ter bicicletário, banheiro, lanchonete e bebedouros. E o quinto elemento e último dessa família de edifícios é o edifício tipo grande. Esse edifício tipo grande é o edifício que vai ser utilizado para os grandes usos, como as quadras poliesportivas cobertas, o teatro, o centro gastronômico e o centro de empreendedorismo. Aí vocês devem pensar, ué, mas todos esses edifícios vão ser iguais? A quadra vai ser igual o anfiteatro, que vai ser igual ao centro gastronômico? Bom, não exatamente. Como eu falei antes, são edifícios modulares, ou seja, eles vão seguir uma mesma linguagem, eles vão ter o mesmo módulo, a estrutura deles é a mesma, mas dependendo do uso, pode ser flexibilizado. Além disso, esses edifícios também vão ter o uso de telhas termoacústicas, elementos para melhorar o conforto térmico e o conforto acústico dentro do edifício, e também o uso de placas solares, algo muito importante para a sustentabilidade. E aí eu vou mostrar agora para vocês um esqueminha de como seriam esses edifícios. Vocês estão vendo aí o edifício em corte, imagina como se fosse um edifício cortado no meio. Essa linha azul seria o vento, a direção do vento, por onde o vento está passando. A gente percebe que tem uma circulação de vento bem legal nesse prédio. E a linha alaranjada seria a incidência do sol. E na cobertura, né, que é onde o sol bate, seriam alocadas as placas fotovoltaicas. E essa cobertura também é muito interessante porque eles pensaram em um sistema que pode captar a água da chuva, para essa água da chuva ser utilizada na manutenção do parque, na irrigação das plantas, pode ser usada no lago, pode ser usada em banheiros também, enfim. Eu acho esse um elemento bem interessante para o contexto desse parque. E a equipe também, claro, pensou em alocar todo tipo de mobiliário necessário no parque, como bancos, placas, postes, balizadores de sinalização, bebedouros e etc. E por fim, vamos falar do setor 2, que foi chamado de setor natureza. Então, esse setor 2 é um setor muito importante. Ele é um setor de integração. Ele integra tanto a Praça Norte e a Praça Sul, quanto ele integra também as áreas verdes existentes no entorno do parque. E para esse setor, a grande inspiração, óbvio, foi o bioma amazônico. Eles pensaram reconstruir o bioma amazônico nesse setor. Segundo os estudos, eles mostraram que o bioma amazônico é formado por áreas de igapó, que são áreas bem alagadas, áreas de várzea, que são áreas alagadas, às vezes sim, às vezes não, e áreas de terra firme, que são áreas que não são alagadas. E aí propuseram criar essas áreas nesse setor e fazer o plantio de espécies que cresçam nessas três partes do bioma. Com isso, eles quiseram representar o bioma amazônico de uma forma educativa no Parque da Cidade. Nessa zona mais central, eles pensaram em fazer uma mata mais densa, fazendo um plantio mais orgânico dessas espécies, para dar ideia de bosque mesmo, para dar ideia da gente estar dentro da floresta. No documento que a equipe mandou como proposta de projeto, eles especificaram as plantas, as espécies a serem plantadas nessas três áreas, nesses três ambientes, de igapó, várzea e terra firme, para representar o bioma. E falando um pouquinho mais da arborização, a equipe propôs um parque bem arborizado. E como eu falei, na área do bosque a arborização vai ser mais densa, mais orgânica. E nos outros setores, no setor 1 e no setor 3, eles propõem fazer um plantio mais ordenado, tanto para direcionar os fluxos, os caminhos que vão ser feitos no parque, quanto para direcionar visuais, paisagens que a gente vai encontrar passeando no parque, com o intuito de criar sensações paisagísticas diferentes a cada momento.
E agora que a gente já falou de arborização, outro aspecto muito importante no parque é a água. Eles pensaram em 2 lagos maiores nas extremidades, no setor 1 e no setor 3. E além desses lagos, eles pensaram em áreas pelo parque com depressões, que têm a função de conduzir e armazenar água também. E a importância do elemento água num parque urbano como esse vai muito além da beleza, do lago pelo lago. A forma como se maneja a água numa estrutura dessa tem o poder de afetar positiva ou negativamente, a gente espera que positivamente, nas áreas do entorno, no sentido de melhorar a permeabilidade, a infiltração da água no solo e evitar alagamentos no entorno. E a gente sabe que isso é primordial em Belém, porque a gente vive em uma cidade com grandes áreas alagáveis, e como a água vai ser utilizada nesse parque urbano, pode ajudar nesse problema na nossa cidade também. Bom, e só para concluir, vou falar um pouco dos caminhos, que são elementos importantes porque eles vão ligar todas as áreas do parque. E os caminhos nessa proposta são divididos em 3 categorias. O caminho principal, que é um caminho que leva do setor 1 até o setor 3, ele corta de ponta a ponta o parque, que vai ser a pista de pouso. Certa parte da pista de pouso vai ter um canteiro central, algo diferente do projeto número 1. Nesse teria um grande canteiro central arborizado, e além desse caminho principal, a gente tem os caminhos transversais, que vão ligar um lado ao outro, vão fazer um zigue-zague no parque, e no final de alguns desses caminhos vão ter galerias de arte a céu aberto, com exposições de obras de artistas paraenses. E também temos o caminho perimetral, que é o caminho que vai dar a volta no perímetro todo do parque. E aí nesse caminho vai ser o caminho especial para ciclovia, para corrida e outras atividades físicas. Bom, e no setor 2 é onde fica a área que também já é uma área preservada no parque. É a área que fica à nascente do canal do Pirajá. E nesse projeto, essa área continua preservada, com poucas modificações. A equipe propôs apenas colocar uma trilha que desse uma volta por perto da nascente, mais para contemplação mesmo. É importante lembrar também, do quesito mobilidade, que nessa proposta a equipe também previu o prolongamento da Pedro Miranda. E nesse projeto existe uma área prevista, uma área que não tem nada, que é uma área que pode ser usada para esse prolongamento da Pedro Miranda. Bom, e esse foi o projeto finalista número 2. Como eu falei do primeiro projeto, esse é só um resumo. Se vocês quiserem o projeto mais completo, visitem o site do Parque da Cidade. Lá vocês têm acesso às informações mais detalhadas sobre cada proposta. E lembrando que a votação vai até quarta-feira, até dia 5. Então não perde tempo, analisa, toma logo a tua decisão e não deixa de votar no site do Parque da Cidade. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Eu espero que eu tenha conseguido ajudar vocês a tomar uma decisão. E eu espero ver vocês em uma outra oportunidade. Tchau, tchau!